Rapaz, pense num nome que está envolvido em polêmica, em confusão. É o autor desse livro, Coisas Frágeis 2, Neil Gaiman. Porque, a não ser que você passou a última temporada aí, os últimos meses em Marte ou em Saturno, né? Esse querido aqui, lastimavelmente, aprontou e não foi pouco. Tá sendo, ou supostamente aprontou, tem que ser provado pela lei, né? Mas está sendo acusado de abuso sexual, violência contra mulheres, tráfico de seres humanos, enfim. Lastimável, né? O que suscita um tema igualmente polêmico, que eu queria trocar uma ideia contigo a respeito disso, né? Que é essa moda que a gente está vivendo atualmente do cancelamento, né? Porque eu penso da seguinte forma: não sou das pessoas que acham que não tem nada a ver a vida e obra, não tem nada a ver, o sujeito pode ser o cão chupando manga, não vai afetar a minha apreciação da obra dele. Eu não vejo dessa forma. Acho que a arte visa nos transformar em seres humanos melhores, perceber coisas de forma que a gente possa se transformar em pessoas melhores, né? Então, obviamente, a vida da pessoa tem a ver, né? Mas, e também, muito menos, eu sou do tipo que vai passar pano porque é fã de fulano ciclano, tá? Mas eu acho um absurdo alguém querer vir me dizer o que eu posso ler e o que não posso ler. Não pode ler Neil Gaiman não, tá cancelado. Não pode assistir tal coisa não, tá cancelado. Que é isso? Lá ele, filho, que é isso? Porque se hoje estão cancelando as coisas pelos melhores dos motivos, na virada da esquina vão cancelar por motivos completamente que a gente não vai saber quais são, né? Só para dar um exemplo, né? Logo quando explodiu o escândalo, né? Eu fiquei, rapaz, me senti com vergonha, porque eu vi colegas escritores, assim, numa euforia, cortem na cabeça, Neil Gaiman, xingando o Neil Gaiman, assim, sabe aquela euforia mal disfarçada. Inveja é coisa feia, gente. Porque uma coisa ninguém pode dizer: esse homem aqui sabe escrever e ele tem muito talento. Aprontou, ninguém está dizendo que não. Agora, assim, esses escritores, meus colegas escritores que estavam falando mal do Neil Gaiman, eles estavam preocupados com a questão moral, ou estavam felizes porque, tal como a rainha da Branca de Neve, agora vão poder olhar no espelho e se achar mais bonito porque o Neil Gaiman não está no páreo, né? Como disse Swami Sri-Yukteswar, alguns homens querem se sentir mais altos cortando a cabeça dos outros, não é por aí não, filho, né? E aí a gente vem também para outra reflexão, né? Quando você aponta o dedo para acusar alguém, tem 3 dedos voltados para você, ó, tá indicando alguma coisa. O que eu estou querendo dizer, nessas acusações de meus colegas escritores, tinha motivações sombrias, não estava em defesa da luz. Tinha motivações sombrias ali, que talvez, não sei se eles não estavam conscientes disso, né? Mas para mim ficou evidente até demais. E assim, como disse o Mestre Jesus também, vamos chamar outro, né? Que atire a primeira pedra, quem foi isento de falha, de pecado. Eu não conheço ninguém perfeito, a não ser esses seres, né? Krishna, Buda, né? E outros pouquinhos assim, né? Porque se for assim, vamos cancelar o Rambo porque ele largou a poesia para traficar gente. Vamos cancelar o Neruda porque ele foi um péssimo pai. Vamos cancelar o Allan Poe porque era cachaceiro. Não vai sobrar um, filho. Não vai sobrar porque nenhum ser perfeito se dedicou à arte. Para você começar a ser artista, tem alguma coisa que está em desacordo. Tem alguma coisa, alguma neurose está rolando aí, né? E aí, assim, tem outro tema que é importante, porque uma coisa é quando a própria obra, né, traz conteúdos problemáticos, né, como eu até já conversei sobre isso quando fiz uma resenha do livro do Monteiro Lobato, né, que tem questões de racismo e tudo, né, e que, enfim, que eu sou contra a censura, mas acho também que não deve ser colocado para as crianças livremente, deve ter uma leitura crítica, um acompanhamento, né, pois enfim. Bem diferente é quando no livro, no texto, na obra em si, você não tem nada problemático, mas a pessoa na sua vida pessoal teve questões problemáticas. Eu confio na justiça, não na justiça fuleira dos homens que só está defendendo os interesses dos poderosos, mas a justiça que conduz o universo, que faz girar
as estrelas. Essa justiça eu considero infalível, que não tem ação sem reação, não tem plantio sem colheita, né? E isso para mim, não, então fico muito tranquilo que a justiça vai ser feita, né? Agora, disso, por exemplo, vamos considerar, só para deixar bem exemplificado, né? Vamos imaginar uma via pública, né? Você sabe, engenheiro, né? Também é ser humano, tem vários, e a maioria das obras públicas são construídas a mando de político, que todo cagado, né? Então, por causa disso, tal viaduto foi construído por político tal corrupto, não vou mais passar por ali. Eu então, só para dar um exemplo bem evidente, né? A sandália havaiana ofendeu seus valores, vamos queimar a sandália, eu não quero mais saber da sandália. Aí você percebe realmente o elemento de manipulação que tem por trás dessas campanhas de cancelamento e o elemento de ridículo. Porque então também eu vou lhe fazer uma pergunta: você toma aspirina? Você toma Coca-Cola? Então vai consultar a história aí dessas empresas para você ver se você não deveria estar cancelando, viu? Pois bem, dito isso tudo, agora bem rapidinho, não foi a mesma coisa. Eu peguei para ler, mas claro que a minha leitura não foi a mesma coisa. Eu sou muito fã do Neil Gaiman, criador do Sandman, um contador de histórias assim, inspiradíssimo, e que tem a missão de contar histórias. Ele tem uma relação como se fosse o sagrado, né? Que me evoca a frase que me fez querer ser escritor, que é do Fernando Pessoa, que ele disse assim: almejo ser um criador de mitos, que é o mistério maior que pode obrar alguém da humanidade. E eu sinto que o Neil Gaiman tem essa relação sagrada com a contação de histórias, né? Mas obviamente não foi a mesma coisa. Eu li com uma tristeza, porque ficou maculado mesmo, né? Diante dessas acusações que, né, tudo indica que não são desprovidas de fundamento, né? Mas nesse próprio assim, desencanto que eu tive, também tive um ganho com a leitura, porque quando você sempre projeta alguma coisa que você vai ler, né? Uma coisa é você ler uma obra de um autor favorito, outra coisa é você ler, por exemplo, eu mesmo como escritor já percebi que as pessoas me subestimaram e também me superestimaram por me conhecer. O leitor que é meu amigo, meu vizinho, meu colega no Facebook, já aconteceu de eu sentir, o cara tá achando que eu não sou lá essas coisas, só porque ele me conhece, ou tá me botando lá em cima porque me conhece. Então, isso acontece também, você fica sabendo uma coisa da pessoa, e isso influencia na sua leitura, né? Mas eu acabei tendo um ganho com isso, porque eu pude, assim, por ter perdido esse olhar do deleite, né, que eu já ia para o livro dele sabendo que ia me divertir, né, já teve uma certa tristeza, trouxe alguns aprendizados, que eu vou compartilhar um deles com você, que até foi um dos meus contos favoritos, né, quem alimenta e quem come, né, que é bem interessante, uma história bem sinistra, né, e que a história em si é bem simples, né? Mas ele conseguiu criar todo um contexto, porque a história é contada por uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, mas que vive assim num mundo cheio de coisas absurdas, onde essa história é apenas mais um dia na vida dessa pessoa, né? E achei esse toque bastante interessante, enriqueceu a experiência da história. Enfim, cancelamento não, gente. Não deixe ninguém dizer para você o que você pode ou não pode ler, pelo amor de Deus, né? Avante.